Lélio Gustavo detonou coletiva do Rafael Menin. Vamos falar sobre isso. Vamos trazer aí uma atualização, informação do Nicola. Atacante de saída, tá confirmado. Quer saber sobre isso? Então assista até o final. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Dá uma verificada se você tá inscrito. Vamos lá, gente, vamos ouvir aí no programa Barba, Cabelo e Bigode o que disse Lélio Gustavo sobre a SAF do Atlético, a coletiva do Rubens Menin. Vamos lá. Nem tudo foram flores no fim de semana do Atlético. Rapaziada, o sabadão foi agitado pelos lados do Atlético de Vespasiano, sabe por quê? Enquanto o time derrotou o Paulista de Jundiaí por 5-0 no jogo treino lá na Arena MRV, Rafael Menin, um dos acionistas da SAF Alvinegra, concedeu uma entrevista coletiva para explicar a situação financeira do Galo, entre outras cositas mais. O resumo das 3 horas de entrevista é o seguinte, abre aspas, sem dinheiro novo, o Atlético é insustentável, fecha aspas. Ô, Lélio Gustavo, o senhor até brincou na escalada do programa, dizendo que não tem competência para isso, que afinal não tem graduação na área do esporte, mas enquanto comentarista, queria saber qual é o seu balanço da entrevista do Rafael Menin. Aí, Lélio, balança pra ele. Balança, BH! Cara, eu acompanhei a entrevista durante as 3 horas, né? Nossa. E eu falei o seguinte, assim, uma arrogância, né? Normal, soberba em alguns momentos, querendo descreditar a imprensa em outros momentos. Quando ele fala pro Beto lá da Rádio Web Galo, qual que é a sua formação em futebol? Sabe? Um tom ameaçador também pra imprensa, dependendo das críticas, enfim. Um verdadeiro teatro dos horrores. Mas isso aí, eu já nem me assusto há um bom tempo. Agora, a grande pergunta da coletiva, assim, aqui eu teria feito, o Afonso Alberto fez, com a categoria de sempre, né? Porque a gente fala pra ser transparente. Aliás, não pode falar cobrar transparência não, viu? Ah, é? Porque isso tá... Como é que foi que ele falou? Que é tipo difamação. É uma expressão difamatória. Transparência é o seguinte, é você jogar limpo e abertamente com a torcida. É só isso que todo mundo quer. E aí o Afonso vai e pergunta pra ele, não é melhor fazer igual o Flamengo? Sobre as dívidas e tudo mais, e falar pra torcida, o time é esse aqui, ó, e pronto, vamos disputar pra permanecer. Aí ele falou que não é bem assim e tal, mas eu acompanhei a entrevista sobre as dívidas, igual eu já tinha falado, eu não me preocupo não, o clube é dele, a dívida é dele, a partir do momento que eles compraram o clube, é problema deles. Nós separamos alguns trechos da coletiva aqui, algumas respostas do meu xará do Rafael Menin. Uma das perguntas, pessoal, né, relembrando algumas coisas que foram ditas, até mesmo antes deles assumirem a SAF, quando eles eram apenas patrocinadores do time, né, e depois quando vira a SAF, então a turma foi lembrando de muita coisa desses 3 anos, digamos assim, de gestão da SAF. E voltaram na pergunta sobre aquela parada que o Menin, o pai dele, né, o Rubens, disse sobre os 4 Hulks. E aí o Rafael Menin respondeu o seguinte, vamos ouvir. Sobre as receitas do Galo, que realmente teve uma queda aí por conta do aluguel do Mineirão nesse ano, né? O Atlético aproveitou ali punição para poder dar um tapa na Arena MRV para reformar algumas coisas. E até a liberação teve que jogar no Mineirão e o Galo, você falou da bilheteria, o pessoal não estava indo, provavelmente ressaca dos vice-campeonatos. E o Atlético que teve um prejuízo aí bom, viu? Jogando no Gigante da Pampulha. E só lembrando que amanhã é dia 10, hein? Que ele falou que... amanhã, né? É o dia de pagamento entre 5 e 10, né, Sérgio? Então... Os jogadores estão assistindo, viu, Rafael? Tá aí então a crítica, né? O Lélio Gustavo aí falando da coletiva do Rafael Menin. O que você achou? Você concordou com o Lélio ou não? Comenta aí. Primeiro, informação aí do nosso querido Jorge Nicola, fazendo um apanhado de informações aí importantes do Galo. Vamos lá. Atualizar agora sobre as últimas do Atlético Mineiro, que atrasou o pagamento também de salários em carteira. Já havia contado para vocês sobre pendências do Galo para com o seu elenco em relação a direitos de imagem e luvas. O Atlético também deve para empresários pagamento de comissões da temporada passada e dessa.
Coisa se agravou na semana passada. Na última sexta-feira, a RIM venceu o prazo por pagamento dos salários em carteira do mês de maio. Alegando dificuldades financeiras, o Galo não conseguiu fazer a quitação. A promessa de que nessa semana os salários em carteira sejam pagos, na sequência direitos de imagem e posteriormente as luvas. O Atlético já havia divulgado a intenção de zerar essas pendências num prazo de 90 dias. Vale a lembrança de que no último sábado, o Rafael Menin, um dos acionistas do Atlético, deu entrevista na Arena MRV admitindo a busca do Galo por 700 milhões de reais no mercado. A ideia é buscar essa grana via debentures. Se não houver a captação desse dinheiro, é possível que os acionistas do Atlético precisem colocar dinheiro do próprio bolso. Só para completar, o Menin nessa entrevista de sábado também falou a respeito de reforços. Diz que há necessidade de contratações, mas não dá para imaginar que reforços caros sejam contratados. A ideia do Atlético é buscar jogadores por empréstimo ou livres no mercado, até porque o investimento maior foi feito na janela do começo do ano. Tá aí então a atualização do Nicola, né, com relação aí à coletiva do Rafael Menin, possíveis questão de reforços aí no meio do ano, enfim, a dívida. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Nós vamos falar sobre jogador deixando o Atlético, tá bom? O empréstimo de Bryan Palacios para o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Empréstimo com compensação financeira, cifras não foram reveladas, há também o valor estipulado para compra. Se o Al-Ahly, time de Luiz Castro, recentemente contratado, quiser ficar com o jogador daqui a um ano, ele vai cobrir os gastos que o Atlético teve quando contratou o Bryan Palacios por 3 milhões de dólares. Jogador que estava fora dos planos do Cuca já há algum tempo. Cuca havia deixado claro que gostaria que o Palacios saísse para a chegada do Fabinho, que pertence ao América Mineiro, no início da temporada. A diretoria do Atlético preferiu manter o Bryan Palacios, imaginando que o Cuca poderia dar espaço para ele, algo que não aconteceu. Agora é entender se o Bryan Palacios performa bem no Al-Ahly para que possa ser comprado em definitivo. Então tá aí, Bryan Palacios deixando o Atlético. O Atlético pensava, queria um lucro aí com relação ao jogador, ele será emprestado. Dando certo por lá, ele será vendido aí, já tem o passe fixado, não se sabe ainda o valor, vamos ver se depois o pessoal vai descobrir. Mas tá aí, tem 22 anos, avaliado em 1,5 milhão de euros, né? O Atlético pagou cerca de 3 milhões, tá aí os números dele na temporada, né? Terríveis realmente, não participa de gol, de absolutamente nada, até no Mineiro tinha entrado bem em uma partida ali, o Atlético pagou 2.700.000 euros, né? Então assim... Parecia que poderia esse ano aí com o Cuca, né, reagir, mas realmente é um jogador que não deveria nem ter vindo. Mas toda sorte para ele lá nos Emirados Árabes, que ele consiga jogar bola e bem, né, o Atlético consiga recuperar aí pelo menos o valor investido no Bryan Palacios. Tá aí, o que você achou? Deveria ficar pela falta de opções ou tem que ir mesmo? Eu acho o seguinte, tem que ir, o Cuca não conta com ele, claramente. Se não conta com ele, vai deixar ele aqui parado. Então tá aí o jogador sendo negociado. E aí, Beto, vai vir uma reposição? Óbvio que não, né? Quem sabe a reposição não é o próprio Veneno, né? O Veneno que tá lá, o garoto que vai completar 16 anos, vai assinar contrato com o Galo. Quem sabe essa não é a reposição? Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês dêem aquela força pro canal, se inscreva, ative as notificações, vai ajudar demais o nosso canal a crescer. Nós sempre estaremos aqui buscando notícias atualizadas aí do nosso eterno Galo News. Nós vamos ficando por aqui. Já deixo aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!